Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Logo no começo, você sente o clima. Neve por todo lado, árvores destruídas, silêncio estranho. Aquele tipo de silêncio que dá medo, porque você sabe que algo ruim pode acontecer a qualquer segundo. Os soldados estão tentando atravessar uma área perigosa na Bélgica, perto da fronteira com a Alemanha. Eles não estão avançando para conquistar nada grandioso, estão tentando sobreviver. O foco cai principalmente em um pequeno grupo que acaba se separando do resto da unidade depois de um ataque inesperado. Tudo acontece muito rápido. Tiros começam a cortar o ar, explosões levantam neve e terra, e no meio do caos eles precisam correr e se esconder. Alguns soldados são atingidos, outros ficam em choque. Não tem tempo para chorar. Se parar, morre. Esse grupo encontra abrigo improvisado em uma casa abandonada no meio da floresta. A casa está destruída, fria, mas pelo menos tem paredes. Eles entram desconfiados, armas levantadas, porque não sabem se há inimigos escondidos ali dentro. Cada passo faz o chão ranger. A tensão é tão grande que qualquer barulho parece um ataque. Ali dentro, a gente começa a perceber quem são esses homens. Tem o líder do grupo, que tenta manter a calma, mesmo com tudo desmoronando ao redor. Ele sabe que se demonstrar medo, os outros quebram também. Tem o soldado mais jovem, que claramente nunca imaginou viver algo assim. Ele treme, olha para as mãos sujas de sangue, parece que ainda está tentando entender que aquilo não é um pesadelo. E tem o mais experiente, aquele que já viu coisa demais e fala pouco, mas observa tudo. O frio é um inimigo constante. Eles não têm comida suficiente, quase não têm munição e o rádio não funciona direito, ou seja, estão isolados. E no meio dessa tensão surge o maior dilema da primeira parte. Em um momento inesperado, eles capturam um soldado alemão que aparece ferido perto da casa. Ele está machucado, desarmado, praticamente indefeso. E aí começa o conflito interno do grupo. O que fazer com ele? Matar? Deixar morrer? Ajudar? Alguns soldados querem vingança. Eles perderam amigos há poucas horas. A raiva está viva. Outros lembram que ele também é humano, que talvez tenha família esperando por ele. Esse é o ponto onde o filme mostra que a guerra não é só tiro e explosão. É escolha difícil. É decidir entre ódio e compaixão quando tudo dentro de você quer sobreviver a qualquer custo. Enquanto discutem o que fazer, o medo aumenta, porque eles sabem que outros soldados alemães podem estar por perto. A qualquer momento, aquela casa pode virar um campo de batalha. E não demora muito para o perigo dar as caras. Durante a noite, sons estranhos começam a surgir do lado de fora. Passos na neve, sussurros ao longe. O grupo se prepara. Cada um assume posição nas janelas quebradas. O jovem soldado quase não consegue segurar o rifle de tanto nervosismo. O líder tenta manter todo mundo focado. E então o ataque acontece. Tiros atravessam as paredes, vidros estouram, um dos soldados é atingido, o caos volta, só que agora dentro do pequeno abrigo. Eles revidam, gritam ordens, tentam não deixar os alemães se aproximarem demais. É uma luta desesperada. Não é uma batalha épica com música heróica, é suja, rápida, cheia de medo. No meio disso tudo, a decisão sobre o prisioneiro alemão ganha ainda mais peso. Ele poderia ser uma ameaça? Poderia ajudar? Ou é apenas mais uma vítima, presa naquela mesma loucura? O abrigo que parecia seguro agora virou alvo. Um dos soldados está gravemente ferido, sangrando muito, e eles sabem que se não fizerem algo rápido, ele não vai sobreviver. O líder toma a decisão difícil. Precisam se mover antes do amanhecer. Ficar significa morrer. Mas sair no escuro, na neve, com inimigos por perto, também é quase suicídio. Eles improvisam um jeito de carregar o companheiro ferido, usando pedaços de madeira e cobertores. Cada passo é lento. A neve alta dificulta tudo. O frio parece entrar nos ossos. O jovem soldado, que já estava abalado, começa a mostrar sinais de cansaço extremo. Ele pergunta se realmente vale a pena arriscar a vida de todos por um homem que talvez não sobreviva. Essa pergunta pesa no grupo. Ninguém quer dizer em voz alta, mas todos pensam nisso. O prisioneiro alemão ainda está com eles, e aqui o clima fica ainda mais tenso. Eles não tiveram coragem de executá-lo, mas também não confiam nele. Amarrado, ele caminha junto, mancando por causa do ferimento. Em certo momento, ele tenta falar algo em inglês quebrado.
Diz que sabe onde há uma estrada menos vigiada. Alguns soldados acham que é armadilha, outros enxergam ali uma chance. Sem muitas opções, o líder decide arriscar, e eles mudam o caminho. Enquanto atravessam a floresta, o silêncio é interrompido pelo som distante de artilharia. A guerra continua acontecendo ao redor, mesmo que eles estejam isolados. O grupo começa a perceber que está completamente perdido. O rádio continua sem funcionar. A sensação é de abandono total. No meio da caminhada, eles encontram uma pequena cabana. Dentro, 2 crianças e uma mulher belga estão escondidas, civis, assustados, com pouca comida. A presença deles muda tudo. Agora não é só sobre soldados contra soldados, é sobre proteger gente inocente no meio do inferno. Alguns querem seguir viagem e não se envolver. Outros dizem que não podem simplesmente virar as costas. O líder decide dividir o pouco que tem. É um gesto simples, mas importante. Mostra que mesmo no meio da guerra, ainda existe humanidade. Só que o perigo chega rápido. Um grupo de soldados alemães aparece nas proximidades da cabana. O prisioneiro começa a agir estranho. Por um segundo, todos pensam que ele vai gritar e entregar a posição deles. O jovem soldado aponta a arma para ele, com o dedo tremendo no gatilho. É aquele momento em que tudo pode mudar com um único disparo. Mas o alemão faz o oposto do que esperavam. Ele sussurra para ficarem em silêncio e indica uma rota de fuga pelos fundos da cabana. Ele poderia ter traído. Não traiu. O grupo foge pela parte de trás, carregando o ferido e ajudando as crianças e a mulher a escaparem também. Começa uma perseguição tensa pela floresta. Tiros ecoam. Um dos soldados fica para trás para atrasar os alemães. Ele sabe que talvez não consiga voltar. E essa parte é pesada, porque não tem discurso bonito. Ele só faz o que precisa ser feito. A fuga é desesperada. Corrida na neve, respiração pesada, medo constante. O soldado ferido piora. Eles chegam a um ponto mais alto da floresta e conseguem se esconder entre árvores densas enquanto os alemães passam procurando. Quando o silêncio volta, o grupo está menor, cansado, machucado e emocionalmente abalado. O jovem soldado, que no começo parecia frágil, começa a mudar. Ele ajuda a cuidar do companheiro ferido, divide sua própria comida com as crianças e para de questionar tanto. Ele entende que a guerra não é sobre ser forte o tempo todo, é sobre continuar mesmo com medo. O prisioneiro alemão agora não é mais visto da mesma forma. Ainda existe desconfiança, claro, mas também existe reconhecimento. Ele poderia ter salvo a própria pele. Escolheu ajudar. Eles seguem avançando pela floresta, agora ainda mais exaustos. O soldado ferido mal consegue respirar. A cada passo, parece que ele está se despedindo da vida. O líder tenta manter todos focados, mas está claro que ele também está no limite. O frio continua cruel e a fome já virou dor constante no estômago. De repente, o som que eles escutam não é de vento nem de galhos quebrando. É motor. Um veículo militar se aproximando. Por um segundo surge esperança. Pode ser americano. Mas quando o veículo aparece entre as árvores, não é. É alemão. Sem tempo para planejar, o grupo se joga no chão e se espalha. O confronto começa rápido e brutal. Tiros cortam o ar. A neve levanta com os impactos das balas. O líder grita ordens, tentando organizar uma defesa mesmo com pouca munição. O jovem soldado, aquele que no começo mal conseguia segurar o rifle, agora reage com firmeza. Ele cobre um dos companheiros, atira com precisão, protege as crianças e a mulher que ainda estão com eles. O prisioneiro alemão, que até então estava caminhando junto, fica no meio do caos. E aí vem um momento decisivo. Ele vê seus próprios compatriotas avançando. Se quisesse, poderia correr até eles, poderia gritar, poderia trair o grupo. Mas ele não faz isso. Ele pega uma arma caída na neve e ajuda a defender a posição. Atira contra o próprio exército para proteger aqueles homens que dias antes o mantinham amarrados. Esse é o ponto mais forte da história. Não existe mais lado naquele momento. Só existem pessoas tentando sobreviver. A batalha é curta, mas intensa. Um dos soldados do grupo é atingido de forma fatal. Não há tempo para despedidas longas. Só um olhar, um silêncio pesado. A guerra continua empurrando todos para frente, sem permitir pausa para luto. Quando a munição está quase acabando, o som que ecoa ao longe muda tudo. Tiros vindos de outra direção. Mas dessa vez são americanos.
Tropas aliadas finalmente aparecem, respondendo ao combate e forçando os alemães a recuar. O alívio não vem com gritos de vitória, vem em forma de joelhos caindo na neve, suspiros profundos, olhos fechados por alguns segundos, tentando acreditar que estão vivos. Os sobreviventes são resgatados. O soldado ferido é levado às pressas para atendimento médico. Não fica totalmente claro se ele vai sobreviver, mas pelo menos agora há uma chance real. As crianças e a mulher belga são colocadas em segurança. E o prisioneiro alemão? Ele é levado sob custódia pelas tropas americanas, mas antes de ser separado do grupo, troca um olhar com o líder. Não há palavras, não precisa. Os dois sabem que sem aquela escolha na floresta, muitos ali não estariam vivos. A última parte do filme desacelera um pouco para mostrar o impacto de tudo aquilo. O jovem soldado, agora diferente de quem era no começo, observa os caminhões militares se movendo. Ele não parece mais ingênuo. A guerra mudou ele. Não tirou totalmente sua humanidade, mas arrancou sua inocência. O líder também carrega o peso das decisões que tomou. Ele salvou vidas, mas também perdeu homens sob seu comando. E essa é a verdade que o filme deixa bem clara. Mesmo quando você faz o certo, a guerra sempre cobra um preço. Logo no começo, você sente o clima. Neve por todo lado, árvores destruídas, silêncio estranho. Aquele tipo de silêncio que dá medo, porque você sabe que algo ruim pode acontecer a qualquer segundo. Os soldados estão tentando atravessar uma área perigosa na Bélgica, perto da fronteira com a Alemanha. Eles não estão avançando para conquistar nada grandioso, estão tentando sobreviver. O foco cai principalmente em um pequeno grupo que acaba se separando do resto da unidade depois de um ataque inesperado. Tudo acontece muito rápido. Tiros começam a cortar o ar, explosões levantam neve e terra, e no meio do caos, eles precisam correr e se esconder. Alguns soldados são atingidos, outros ficam em choque. Não tem tempo para chorar. Se parar, morre. Esse grupo encontra abrigo improvisado em uma casa abandonada no meio da floresta. A casa está destruída, fria, mas pelo menos tem paredes. Eles entram desconfiados, armas levantadas, porque não sabem se há inimigos escondidos ali dentro. Cada passo faz o chão ranger. A tensão é tão grande que qualquer barulho parece um ataque. Ali dentro, a gente começa a perceber quem são esses homens. Tem o líder do grupo, que tenta manter a calma, mesmo com tudo desmoronando ao redor. Ele sabe que se demonstrar medo, os outros quebram também. Tem o soldado mais jovem, que claramente nunca imaginou viver algo assim. Ele treme, olha para as mãos sujas de sangue, parece que ainda está tentando entender que aquilo não é um pesadelo. E tem o mais experiente, aquele que já viu coisa demais e fala pouco, mas observa tudo. O frio é um inimigo constante. Eles não têm comida suficiente, quase não têm munição e o rádio não funciona direito, ou seja, estão isolados. E no meio dessa tensão surge o maior dilema da primeira parte. Em um momento inesperado, eles capturam um soldado alemão que aparece ferido perto da casa. Ele está machucado, desarmado, praticamente indefeso. E aí começa o conflito interno do grupo. O que fazer com ele? Matar? Deixar morrer? Ajudar? Alguns soldados querem vingança. Eles perderam amigos há poucas horas. A raiva está viva. Outros lembram que ele também é humano, que talvez tenha família esperando por ele. Esse é o ponto onde o filme mostra que a guerra não é só tiro e explosão. É escolha difícil. É decidir entre ódio e compaixão quando tudo dentro de você quer sobreviver a qualquer custo. Enquanto discutem o que fazer, o medo aumenta, porque eles sabem que outros soldados alemães podem estar por perto. A qualquer momento, aquela casa pode virar um campo de batalha. E não demora muito para o perigo dar as caras. Durante a noite, sons estranhos começam a surgir do lado de fora. Passos na neve, sussurros ao longe. O grupo se prepara. Cada um assume posição nas janelas quebradas. O jovem soldado quase não consegue segurar o rifle de tanto nervosismo. O líder tenta manter todo mundo focado. E então o ataque acontece. Tiros atravessam as paredes, vidros estouram, um dos soldados é atingido, o caos volta, só que agora dentro do pequeno abrigo. Eles revidam, gritam ordens, tentam não deixar os alemães se aproximarem demais. É uma luta desesperada. Não é uma batalha épica com música heróica. É suja, rápida, cheia de medo. No meio disso tudo, a decisão sobre o prisioneiro alemão ganha ainda mais peso. Ele poderia ser uma ameaça? Poderia ajudar? Ou é apenas mais uma vítima, presa naquela mesma loucura? O abrigo que parecia seguro agora virou alvo.
Um dos soldados está gravemente ferido, sangrando muito, e eles sabem que se não fizerem algo rápido, ele não vai sobreviver. O líder toma a decisão difícil. Precisam se mover antes do amanhecer. Ficar significa morrer. Mas sair no escuro, na neve, com inimigos por perto, também é quase suicídio. Eles improvisam um jeito de carregar o companheiro ferido, usando pedaços de madeira e cobertores. Cada passo é lento. A neve alta dificulta tudo. O frio parece entrar nos ossos. O jovem soldado, que já estava abalado, começa a mostrar sinais de cansaço extremo. Ele pergunta se realmente vale a pena arriscar a vida de todos por um homem que talvez não sobreviva. Essa pergunta pesa no grupo. Ninguém quer dizer em voz alta, mas todos pensam nisso. O prisioneiro alemão ainda está com eles, e aqui o clima fica ainda mais tenso. Eles não tiveram coragem de executá-lo, mas também não confiam nele. Amarrado, ele caminha junto, mancando por causa do ferimento. Em certo momento, ele tenta falar algo em inglês quebrado. Diz que sabe onde há uma estrada menos vigiada. Alguns soldados acham que é armadilha, outros enxergam ali uma chance. Sem muitas opções, o líder decide arriscar, e eles mudam o caminho. Enquanto atravessam a floresta, o silêncio é interrompido pelo som distante de artilharia. A guerra continua acontecendo ao redor, mesmo que eles estejam isolados. O grupo começa a perceber que está completamente perdido. O rádio continua sem funcionar. A sensação é de abandono total. No meio da caminhada, eles encontram uma pequena cabana. Dentro, 2 crianças e uma mulher belga estão escondidas, civis, assustados, com pouca comida. A presença deles muda tudo. Agora não é só sobre soldados contra soldados, é sobre proteger gente inocente no meio do inferno. Alguns querem seguir viagem e não se envolver. Outros dizem que não podem simplesmente virar as costas. O líder decide dividir o pouco que tem. É um gesto simples, mas importante. Mostra que mesmo no meio da guerra, ainda existe humanidade. Só que o perigo chega rápido. Um grupo de soldados alemães aparece nas proximidades da cabana. O prisioneiro começa a agir estranho. Por um segundo, todos pensam que ele vai gritar e entregar a posição deles. O jovem soldado aponta a arma para ele, com o dedo tremendo no gatilho. É aquele momento em que tudo pode mudar com um único disparo. Mas o alemão faz o oposto do que esperavam. Ele sussurra para ficarem em silêncio e indica uma rota de fuga pelos fundos da cabana. Ele poderia ter traído. Não traiu. O grupo foge pela parte de trás, carregando o ferido e ajudando as crianças e a mulher a escaparem também. Começa uma perseguição tensa pela floresta. Tiros ecoam. Um dos soldados fica para trás para atrasar os alemães. Ele sabe que talvez não consiga voltar. E essa parte é pesada, porque não tem discurso bonito. Ele só faz o que precisa ser feito. A fuga é desesperada. Corrida na neve, respiração pesada, medo constante. O soldado ferido piora. Eles chegam a um ponto mais alto da floresta e conseguem se esconder entre árvores densas enquanto os alemães passam procurando. Quando o silêncio volta, o grupo está menor, cansado, machucado e emocionalmente abalado. O jovem soldado, que no começo parecia frágil, começa a mudar. Ele ajuda a cuidar do companheiro ferido, divide sua própria comida com as crianças e para de questionar tanto. Ele entende que a guerra não é sobre ser forte o tempo todo, é sobre continuar mesmo com medo. O prisioneiro alemão agora não é mais visto da mesma forma. Ainda existe desconfiança, claro, mas também existe reconhecimento. Ele poderia ter salvo a própria pele. Escolheu ajudar. Eles seguem avançando pela floresta, agora ainda mais exaustos. O soldado ferido mal consegue respirar. A cada passo, parece que ele está se despedindo da vida. O líder tenta manter todos focados, mas está claro que ele também está no limite. O frio continua cruel e a fome já virou dor constante no estômago. De repente, o som que eles escutam não é de vento nem de galhos quebrando. É motor. Um veículo militar se aproximando. Por um segundo surge esperança. Pode ser americano. Mas quando o veículo aparece entre as árvores, não é. É alemão. Sem tempo para planejar, o grupo se joga no chão e se espalha. O confronto começa rápido e brutal. Tiros cortam o ar. A neve levanta com os impactos das balas. O líder grita ordens, tentando organizar uma defesa mesmo com pouca munição.
O jovem soldado, aquele que no começo mal conseguia segurar o rifle, agora reage com firmeza. Ele cobre um dos companheiros, atira com precisão, protege as crianças e a mulher que ainda estão com eles. O prisioneiro alemão, que até então estava caminhando junto, fica no meio do caos. E aí vem um momento decisivo. Ele vê seus próprios compatriotas avançando. Se quisesse, poderia correr até eles, poderia gritar, poderia trair o grupo. Mas ele não faz isso. Ele pega uma arma caída na neve e ajuda a defender a posição. Atira contra o próprio exército para proteger aqueles homens que dias antes o mantinham amarrados. Esse é o ponto mais forte da história. Não existe mais lado naquele momento. Só existem pessoas tentando sobreviver. A batalha é curta, mas intensa. Um dos soldados do grupo é atingido de forma fatal. Não há tempo para despedidas longas. Só um olhar, um silêncio pesado. A guerra continua empurrando todos para frente, sem permitir pausa para luto. Quando a munição está quase acabando, o som que ecoa ao longe muda tudo. Tiros vindos de outra direção. Mas dessa vez são americanos. Tropas aliadas finalmente aparecem, respondendo ao combate e forçando os alemães a recuar. O alívio não vem com gritos de vitória. Vem em forma de joelhos caindo na neve, suspiros profundos, olhos fechados por alguns segundos, tentando acreditar que estão vivos. Os sobreviventes são resgatados. O soldado ferido é levado às pressas para atendimento médico. Não fica totalmente claro se ele vai sobreviver, mas pelo menos agora há uma chance real. As crianças e a mulher belga são colocadas em segurança. E o prisioneiro alemão? Ele é levado sob custódia pelas tropas americanas, mas antes de ser separado do grupo, troca um olhar com o líder. Não há palavras, não precisa. Os dois sabem que sem aquela escolha na floresta, muitos ali não estariam vivos. A última parte do filme desacelera um pouco para mostrar o impacto de tudo aquilo. O jovem soldado, agora diferente de quem era no começo, observa os caminhões militares se movendo. Ele não parece mais ingênuo. A guerra mudou ele. Não tirou totalmente sua humanidade, mas arrancou sua inocência. O líder também carrega o peso das decisões que tomou. Ele salvou vidas, mas também perdeu homens sob seu comando. E essa é a verdade que o filme deixa bem clara. Mesmo quando você faz o certo, a guerra sempre cobra um preço. Logo no começo, você sente o clima. Neve por todo lado, árvores destruídas, silêncio estranho. Aquele tipo de silêncio que dá medo, porque você sabe que algo ruim pode acontecer a qualquer segundo. Os soldados estão tentando atravessar uma área perigosa na Bélgica, perto da fronteira com a Alemanha. Eles não estão avançando para conquistar nada grandioso, estão tentando sobreviver. O foco cai principalmente em um pequeno grupo que acaba se separando do resto da unidade depois de um ataque inesperado. Tudo acontece muito rápido. Tiros começam a cortar o ar, explosões levantam neve e terra, e no meio do caos eles precisam correr e se esconder. Alguns soldados são atingidos, outros ficam em choque. Não tem tempo para chorar. Se parar, morre. Esse grupo encontra abrigo improvisado em uma casa abandonada no meio da floresta. A casa está destruída, fria, mas pelo menos tem paredes. Eles entram desconfiados, armas levantadas, porque não sabem se há inimigos escondidos ali dentro. Cada passo faz o chão ranger. A tensão é tão grande que qualquer barulho parece um ataque. Ali dentro, a gente começa a perceber quem são esses homens. Tem o líder do grupo, que tenta manter a calma, mesmo com tudo desmoronando ao redor. Ele sabe que se demonstrar medo, os outros quebram também. Tem o soldado mais jovem, que claramente nunca imaginou viver algo assim. Ele treme, olha para as mãos sujas de sangue, parece que ainda está tentando entender que aquilo não é um pesadelo. E tem o mais experiente, aquele que já viu coisa demais e fala pouco, mas observa tudo. O frio é um inimigo constante. Eles não têm comida suficiente, quase não têm munição e o rádio não funciona direito, ou seja, estão isolados. E no meio dessa tensão surge o maior dilema da primeira parte. Em um momento inesperado, eles capturam um soldado alemão que aparece ferido perto da casa. Ele está machucado, desarmado, praticamente indefeso. E aí começa o conflito interno do grupo. O que fazer com ele? Matar? Deixar morrer? Ajudar? Alguns soldados querem vingança. Eles perderam amigos há poucas horas. A raiva está viva. Outros lembram que ele também é humano, que talvez tenha família esperando por ele. Esse é o ponto onde o filme mostra que a guerra não é só tiro e explosão. É escolha difícil.
é decidir entre ódio e compaixão quando tudo dentro de você quer sobreviver a qualquer custo. Enquanto discutem o que fazer, o medo aumenta, porque eles sabem que outros soldados alemães podem estar por perto. A qualquer momento, aquela casa pode virar um campo de batalha. E não demora muito para o perigo dar as caras. Durante a noite, sons estranhos começam a surgir do lado de fora. Passos na neve, sussurros ao longe. O grupo se prepara. Cada um assume posição nas janelas quebradas. O jovem soldado quase não consegue segurar o rifle de tanto nervosismo. O líder tenta manter todo mundo focado, e então o ataque acontece. Tiros atravessam as paredes, vidros estouram, um dos soldados é atingido, o caos volta, só que agora dentro do pequeno abrigo. Eles revidam, gritam ordens, tentam não deixar os alemães se aproximarem demais. É uma luta desesperada. Não é uma batalha épica com música heróica, é suja, rápida, cheia de medo. No meio disso tudo, a decisão sobre o prisioneiro alemão ganha ainda mais peso. Ele poderia ser uma ameaça? Poderia ajudar? Ou é apenas mais uma vítima, presa naquela mesma loucura? O abrigo que parecia seguro agora virou alvo. Um dos soldados está gravemente ferido, sangrando muito, e eles sabem que se não fizerem algo rápido, ele não vai sobreviver. O líder toma a decisão difícil. Precisam se mover antes do amanhecer. Ficar significa morrer. Mas sair no escuro, na neve, com inimigos por perto, também é quase suicídio. Eles improvisam um jeito de carregar o companheiro ferido, usando pedaços de madeira e cobertores. Cada passo é lento. A neve alta dificulta tudo. O frio parece entrar nos ossos. O jovem soldado, que já estava abalado, começa a mostrar sinais de cansaço extremo. Ele pergunta se realmente vale a pena arriscar a vida de todos por um homem que talvez não sobreviva. Essa pergunta pesa no grupo. Ninguém quer dizer em voz alta, mas todos pensam nisso. O prisioneiro alemão ainda está com eles, e aqui o clima fica ainda mais tenso. Eles não tiveram coragem de executá-lo, mas também não confiam nele. Amarrado, ele caminha junto, mancando por causa do ferimento. Em certo momento, ele tenta falar algo em inglês quebrado. Diz que sabe onde há uma estrada menos vigiada. Alguns soldados acham que é armadilha. Outros enxergam ali uma chance. Sem muitas opções, o líder decide arriscar, e eles mudam o caminho. Enquanto atravessam a floresta, o silêncio é interrompido pelo som distante de artilharia. A guerra continua acontecendo ao redor, mesmo que eles estejam isolados. O grupo começa a perceber que está completamente perdido. O rádio continua sem funcionar. A sensação é de abandono total. No meio da caminhada, eles encontram uma pequena cabana. Dentro, 2 crianças e uma mulher belga estão escondidas, civis, assustados, com pouca comida. A presença deles muda tudo. Agora não é só sobre soldados contra soldados, é sobre proteger gente inocente no meio do inferno. Alguns querem seguir viagem e não se envolver. Outros dizem que não podem simplesmente virar as costas. O líder decide dividir o pouco que tem. É um gesto simples, mas importante. Mostra que mesmo no meio da guerra, ainda existe humanidade. Só que o perigo chega rápido. Um grupo de soldados alemães aparece nas proximidades da cabana. O prisioneiro começa a agir estranho. Por um segundo, todos pensam que ele vai gritar e entregar a posição deles. O jovem soldado aponta a arma para ele, com o dedo tremendo no gatilho. É aquele momento em que tudo pode mudar com um único disparo. Mas o alemão faz o oposto do que esperavam. Ele sussurra para ficarem em silêncio e indica uma rota de fuga pelos fundos da cabana. Ele poderia ter traído. Não traiu. O grupo foge pela parte de trás, carregando o ferido e ajudando as crianças e a mulher a escaparem também. Começa uma perseguição tensa pela floresta. Tiros ecoam. Um dos soldados fica para trás para atrasar os alemães. Ele sabe que talvez não consiga voltar. E essa parte é pesada, porque não tem discurso bonito. Ele só faz o que precisa ser feito. A fuga é desesperada. Corrida na neve, respiração pesada, medo constante. O soldado ferido piora. Eles chegam a um ponto mais alto da floresta e conseguem se esconder entre árvores densas enquanto os alemães passam procurando. Quando o silêncio volta, o grupo está menor, cansado, machucado e emocionalmente abalado. O jovem soldado, que no começo parecia frágil, começa a mudar. Ele ajuda a cuidar do companheiro ferido, divide sua própria comida com as crianças e para de questionar tanto.
Ele entende que a guerra não é sobre ser forte o tempo todo, é sobre continuar mesmo com medo. O prisioneiro alemão agora não é mais visto da mesma forma. Ainda existe desconfiança, claro, mas também existe reconhecimento. Ele poderia ter salvo a própria pele. Escolheu ajudar. Eles seguem avançando pela floresta, agora ainda mais exaustos. O soldado ferido mal consegue respirar. A cada passo, parece que ele está se despedindo da vida. O líder tenta manter todos focados, mas está claro que ele também está no limite. O frio continua cruel e a fome já virou dor constante no estômago. De repente, o som que eles escutam não é de vento nem de galhos quebrando. É motor. Um veículo militar se aproximando. Por um segundo surge esperança. Pode ser americano. Mas quando o veículo aparece entre as árvores, não é. É alemão. Sem tempo para planejar, o grupo se joga no chão e se espalha. O confronto começa rápido e brutal. Tiros cortam o ar. A neve levanta com os impactos das balas. O líder grita ordens, tentando organizar uma defesa mesmo com pouca munição. O jovem soldado, aquele que no começo mal conseguia segurar o rifle, agora reage com firmeza. Ele cobre um dos companheiros, atira com precisão, protege as crianças e a mulher que ainda estão com eles. O prisioneiro alemão, que até então estava caminhando junto, fica no meio do caos. E aí vem um momento decisivo. Ele vê seus próprios compatriotas avançando. Se quisesse, poderia correr até eles, poderia gritar, poderia trair o grupo. Mas ele não faz isso. Ele pega uma arma caída na neve e ajuda a defender a posição. Atira contra o próprio exército para proteger aqueles homens que dias antes o mantinham amarrados. Esse é o ponto mais forte da história. Não existe mais lado naquele momento. Só existem pessoas tentando sobreviver. A batalha é curta, mas intensa. Um dos soldados do grupo é atingido de forma fatal. Não há tempo para despedidas longas. Só um olhar, um silêncio pesado. A guerra continua empurrando todos para frente, sem permitir pausa para luto. Quando a munição está quase acabando, o som que ecoa ao longe muda tudo. Tiros vindos de outra direção. Mas dessa vez são americanos. Tropas aliadas finalmente aparecem, respondendo ao combate e forçando os alemães a recuar. O alívio não vem com gritos de vitória. Vem em forma de joelhos caindo na neve, suspiros profundos, olhos fechados por alguns segundos, tentando acreditar que estão vivos. Os sobreviventes são resgatados. O soldado ferido é levado às pressas para atendimento médico. Não fica totalmente claro se ele vai sobreviver, mas pelo menos agora há uma chance real. As crianças e a mulher belga são colocadas em segurança. E o prisioneiro alemão? Ele é levado sob custódia pelas tropas americanas, mas antes de ser separado do grupo, troca um olhar com o líder. Não há palavras, não precisa. Os dois sabem que sem aquela escolha na floresta, muitos ali não estariam vivos. A última parte do filme desacelera um pouco para mostrar o impacto de tudo aquilo. O jovem soldado, agora diferente de quem era no começo, observa os caminhões militares se movendo. Ele não parece mais ingênuo. A guerra mudou ele. Não tirou totalmente sua humanidade, mas arrancou sua inocência. O líder também carrega o peso das decisões que tomou. Ele salvou vidas, mas também perdeu homens sob seu comando, e essa é a verdade que o filme deixa bem clara. Mesmo quando você faz o certo, a guerra sempre cobra um preço. Logo no começo, você sente o clima. Neve por todo lado, árvores destruídas, silêncio estranho. Aquele tipo de silêncio que dá medo, porque você sabe que algo ruim pode acontecer a qualquer segundo. Os soldados estão tentando atravessar uma área perigosa na Bélgica, perto da fronteira com a Alemanha. Eles não estão avançando para conquistar nada grandioso, estão tentando sobreviver. O foco cai principalmente em um pequeno grupo que acaba se separando do resto da unidade depois de um ataque inesperado. Tudo acontece muito rápido. Tiros começam a cortar o ar, explosões levantam neve e terra, e no meio do caos eles precisam correr e se esconder. Alguns soldados são atingidos, outros ficam em choque. Não tem tempo para chorar. Se parar, morre. Esse grupo encontra abrigo improvisado em uma casa abandonada no meio da floresta. A casa está destruída, fria, mas pelo menos tem paredes. Eles entram desconfiados, armas levantadas, porque não sabem se há inimigos escondidos ali dentro. Cada passo faz o chão ranger. A tensão é tão grande que qualquer barulho parece um ataque. Ali dentro, a gente começa a perceber quem são esses homens. Tem o líder do grupo, que tenta manter a calma, mesmo com tudo desmoronando ao redor.
Ele sabe que se demonstrar medo, os outros quebram também. Tem o soldado mais jovem, que claramente nunca imaginou viver algo assim. Ele treme, olha para as mãos sujas de sangue, parece que ainda está tentando entender que aquilo não é um pesadelo. E tem o mais experiente, aquele que já viu coisa demais e fala pouco, mas observa tudo. O frio é um inimigo constante. Eles não têm comida suficiente, quase não têm munição e o rádio não funciona direito, ou seja, estão isolados. E no meio dessa tensão surge o maior dilema da primeira parte. Em um momento inesperado, eles capturam um soldado alemão que aparece ferido perto da casa. Ele está machucado, desarmado, praticamente indefeso. E aí começa o conflito interno do grupo. O que fazer com ele? Matar? Deixar morrer? Ajudar? Alguns soldados querem vingança. Eles perderam amigos há poucas horas. A raiva está viva. Outros lembram que ele também é humano, que talvez tenha família esperando por ele. Esse é o ponto onde o filme mostra que a guerra não é só tiro e explosão. É escolha difícil. É decidir entre ódio e compaixão quando tudo dentro de você quer sobreviver a qualquer custo. Enquanto discutem o que fazer, o medo aumenta, porque eles sabem que outros soldados alemães podem estar por perto. A qualquer momento, aquela casa pode virar um campo de batalha. E não demora muito para o perigo dar as caras. Durante a noite, sons estranhos começam a surgir do lado de fora. Passos na neve, sussurros ao longe. O grupo se prepara. Cada um assume posição nas janelas quebradas. O jovem soldado quase não consegue segurar o rifle de tanto nervosismo. O líder tenta manter todo mundo focado. E então o ataque acontece. Tiros atravessam as paredes, vidros estouram, um dos soldados é atingido, o caos volta, só que agora dentro do pequeno abrigo. Eles revidam, gritam ordens, tentam não deixar os alemães se aproximarem demais. É uma luta desesperada. Não é uma batalha épica com música heróica. É suja, rápida, cheia de medo. No meio disso tudo, a decisão sobre o prisioneiro alemão ganha ainda mais peso. Ele poderia ser uma ameaça? Poderia ajudar? Ou é apenas mais uma vítima, presa naquela mesma loucura? O abrigo que parecia seguro agora virou alvo. Um dos soldados está gravemente ferido, sangrando muito, e eles sabem que se não fizerem algo rápido, ele não vai sobreviver. O líder toma a decisão difícil. Precisam se mover antes do amanhecer. Ficar significa morrer. Mas sair no escuro, na neve, com inimigos por perto, também é quase suicídio. Eles improvisam um jeito de carregar o companheiro ferido, usando pedaços de madeira e cobertores. Cada passo é lento. A neve alta dificulta tudo. O frio parece entrar nos ossos. O jovem soldado, que já estava abalado, começa a mostrar sinais de cansaço extremo. Ele pergunta se realmente vale a pena arriscar a vida de todos por um homem que talvez não sobreviva. Essa pergunta pesa no grupo. Ninguém quer dizer em voz alta, mas todos pensam nisso. O prisioneiro alemão ainda está com eles, e aqui o clima fica ainda mais tenso. Eles não tiveram coragem de executá-lo, mas também não confiam nele. Amarrado, ele caminha junto, mancando por causa do ferimento. Em certo momento, ele tenta falar algo em inglês quebrado. Diz que sabe onde há uma estrada menos vigiada. Alguns soldados acham que é armadilha, outros enxergam ali uma chance. Sem muitas opções, o líder decide arriscar, e eles mudam o caminho. Enquanto atravessam a floresta, o silêncio é interrompido pelo som distante de artilharia. A guerra continua acontecendo ao redor, mesmo que eles estejam isolados. O grupo começa a perceber que está completamente perdido. O rádio continua sem funcionar. A sensação é de abandono total. No meio da caminhada, eles encontram uma pequena cabana. Dentro, 2 crianças e uma mulher belga estão escondidas, civis, assustados, com pouca comida. A presença deles muda tudo. Agora não é só sobre soldados contra soldados, é sobre proteger gente inocente no meio do inferno. Alguns querem seguir viagem e não se envolver. Outros dizem que não podem simplesmente virar as costas. O líder decide dividir o pouco que tem. É um gesto simples, mas importante. Mostra que mesmo no meio da guerra, ainda existe humanidade. Só que o perigo chega rápido. Um grupo de soldados alemães aparece nas proximidades da cabana. O prisioneiro começa a agir estranho. Por um segundo, todos pensam que ele vai gritar e entregar a posição deles. O jovem soldado aponta a arma para ele, com o dedo tremendo no gatilho. É aquele momento em que tudo pode mudar com um único disparo.
Mas o alemão faz o oposto do que esperavam. Ele sussurra para ficarem em silêncio e indica uma rota de fuga pelos fundos da cabana. Ele poderia ter traído, não traiu. O grupo foge pela parte de trás, carregando o ferido e ajudando as crianças e a mulher a escaparem também. Começa uma perseguição tensa pela floresta. Tiros ecoam. Um dos soldados fica para trás para atrasar os alemães. Ele sabe que talvez não consiga voltar. E essa parte é pesada, porque não tem discurso bonito. Ele só faz o que precisa ser feito. A fuga é desesperada. Corrida na neve, respiração pesada, medo constante. O soldado ferido piora. Eles chegam a um ponto mais alto da floresta e conseguem se esconder entre árvores densas enquanto os alemães passam procurando. Quando o silêncio volta, o grupo está menor, cansado, machucado e emocionalmente abalado. O jovem soldado, que no começo parecia frágil, começa a mudar. Ele ajuda a cuidar do companheiro ferido, divide sua própria comida com as crianças e para de questionar tanto. Ele entende que a guerra não é sobre ser forte o tempo todo, é sobre continuar mesmo com medo. O prisioneiro alemão agora não é mais visto da mesma forma. Ainda existe desconfiança, claro, mas também existe reconhecimento. Ele poderia ter salvo a própria pele. Escolheu ajudar. Eles seguem avançando pela floresta, agora ainda mais exaustos. O soldado ferido mal consegue respirar. A cada passo, parece que ele está se despedindo da vida. O líder tenta manter todos focados, mas está claro que ele também está no limite. O frio continua cruel e a fome já virou dor constante no estômago. De repente, o som que eles escutam não é de vento nem de galhos quebrando. É motor. Um veículo militar se aproximando. Por um segundo surge esperança. Pode ser americano. Mas quando o veículo aparece entre as árvores, não é. É alemão. Sem tempo para planejar, o grupo se joga no chão e se espalha. O confronto começa rápido e brutal. Tiros cortam o ar. A neve levanta com os impactos das balas. O líder grita ordens, tentando organizar uma defesa mesmo com pouca munição. O jovem soldado, aquele que no começo mal conseguia segurar o rifle, agora reage com firmeza. Ele cobre um dos companheiros, atira com precisão, protege as crianças e a mulher que ainda estão com eles. O prisioneiro alemão, que até então estava caminhando junto, fica no meio do caos. E aí vem um momento decisivo. Ele vê seus próprios compatriotas avançando. Se quisesse, poderia correr até eles, poderia gritar, poderia trair o grupo. Mas ele não faz isso. Ele pega uma arma caída na neve e ajuda a defender a posição. Atira contra o próprio exército para proteger aqueles homens que dias antes o mantinham amarrados. Esse é o ponto mais forte da história. Não existe mais lado naquele momento. Só existem pessoas tentando sobreviver. A batalha é curta, mas intensa. Um dos soldados do grupo é atingido de forma fatal. Não há tempo para despedidas longas. Só um olhar, um silêncio pesado. A guerra continua empurrando todos para frente, sem permitir pausa para luto. Quando a munição está quase acabando, o som que ecoa ao longe muda tudo. Tiros vindos de outra direção. Mas dessa vez são americanos. Tropas aliadas finalmente aparecem, respondendo ao combate e forçando os alemães a recuar. O alívio não vem com gritos de vitória. Vem em forma de joelhos caindo na neve, suspiros profundos, olhos fechados por alguns segundos, tentando acreditar que estão vivos. Os sobreviventes são resgatados. O soldado ferido é levado às pressas para atendimento médico. Não fica totalmente claro se ele vai sobreviver, mas pelo menos agora há uma chance real. As crianças e a mulher belga são colocadas em segurança. E o prisioneiro alemão? Ele é levado sob custódia pelas tropas americanas, mas antes de ser separado do grupo, troca um olhar com o líder. Não há palavras, não precisa. Os dois sabem que sem aquela escolha na floresta, muitos ali não estariam vivos. A última parte do filme desacelera um pouco para mostrar o impacto de tudo aquilo. O jovem soldado, agora diferente de quem era no começo, observa os caminhões militares se movendo. Ele não parece mais ingênuo. A guerra mudou ele. Não tirou totalmente sua humanidade, mas arrancou sua inocência. O líder também carrega o peso das decisões que tomou. Ele salvou vidas, mas também perdeu homens sob seu comando. E essa é a verdade que o filme deixa bem clara. Mesmo quando você faz o certo, a guerra sempre cobra um preço. Logo no começo, você sente o clima. Neve por todo lado, árvores destruídas, silêncio estranho.
Aquele tipo de silêncio que dá medo, porque você sabe que algo ruim pode acontecer a qualquer segundo. Os soldados estão tentando atravessar uma área perigosa na Bélgica, perto da fronteira com a Alemanha. Eles não estão avançando para conquistar nada grandioso, estão tentando sobreviver. O foco cai principalmente em um pequeno grupo que acaba se separando do resto da unidade depois de um ataque inesperado. Tudo acontece muito rápido. Tiros começam a cortar o ar, explosões levantam neve e terra, e no meio do caos, eles precisam correr e se esconder. Alguns soldados são atingidos, outros ficam em choque. Não tem tempo para chorar. Se parar, morre. Esse grupo encontra abrigo improvisado em uma casa abandonada no meio da floresta. A casa está destruída, fria, mas pelo menos tem paredes. Eles entram desconfiados, armas levantadas, porque não sabem se há inimigos escondidos ali dentro. Cada passo faz o chão ranger. A tensão é tão grande que qualquer barulho parece um ataque. Ali dentro, a gente começa a perceber quem são esses homens. Tem o líder do grupo, que tenta manter a calma, mesmo com tudo desmoronando ao redor. Ele sabe que se demonstrar medo, os outros quebram também. Tem o soldado mais jovem, que claramente nunca imaginou viver algo assim. Ele treme, olha para as mãos sujas de sangue, parece que ainda está tentando entender que aquilo não é um pesadelo. E tem o mais experiente, aquele que já viu coisa demais e fala pouco, mas observa tudo. O frio é um inimigo constante. Eles não têm comida suficiente, quase não têm munição e o rádio não funciona direito, ou seja, estão isolados. E no meio dessa tensão surge o maior dilema da primeira parte. Em um momento inesperado, eles capturam um soldado alemão que aparece ferido perto da casa. Ele está machucado, desarmado, praticamente indefeso. E aí começa o conflito interno do grupo. O que fazer com ele? Matar? Deixar morrer? Ajudar? Alguns soldados querem vingança. Eles perderam amigos há poucas horas. A raiva está viva. Outros lembram que ele também é humano, que talvez tenha família esperando por ele. Esse é o ponto onde o filme mostra que a guerra não é só tiro e explosão. É escolha difícil. É decidir entre ódio e compaixão quando tudo dentro de você quer sobreviver a qualquer custo. Enquanto discutem o que fazer, o medo aumenta, porque eles sabem que outros soldados alemães podem estar por perto. A qualquer momento, aquela casa pode virar um campo de batalha. E não demora muito para o perigo dar as caras. Durante a noite, sons estranhos começam a surgir do lado de fora. Passos na neve, sussurros ao longe. O grupo se prepara. Cada um assume posição nas janelas quebradas. O jovem soldado quase não consegue segurar o rifle de tanto nervosismo. O líder tenta manter todo mundo focado, e então o ataque acontece. Tiros atravessam as paredes, vidros estouram, um dos soldados é atingido, o caos volta, só que agora dentro do pequeno abrigo. Eles revidam, gritam ordens, tentam não deixar os alemães se aproximarem demais. É uma luta desesperada, não é uma batalha épica com música heróica, é suja, rápida, cheia de medo. No meio disso tudo, a decisão sobre o prisioneiro alemão ganha ainda mais peso. Ele poderia ser uma ameaça? Poderia ajudar? Ou é apenas mais uma vítima, presa naquela mesma loucura? O abrigo que parecia seguro agora virou alvo. Um dos soldados está gravemente ferido, sangrando muito, e eles sabem que se não fizerem algo rápido, ele não vai sobreviver. O líder toma a decisão difícil. Precisam se mover antes do amanhecer. Ficar significa morrer. Mas sair no escuro, na neve, com inimigos por perto, também é quase suicídio. Eles improvisam um jeito de carregar o companheiro ferido, usando pedaços de madeira e cobertores. Cada passo é lento. A neve alta dificulta tudo. O frio parece entrar nos ossos. O jovem soldado, que já estava abalado, começa a mostrar sinais de cansaço extremo. Ele pergunta se realmente vale a pena arriscar a vida de todos por um homem que talvez não sobreviva. Essa pergunta pesa no grupo. Ninguém quer dizer em voz alta, mas todos pensam nisso. O prisioneiro alemão ainda está com eles, e aqui o clima fica ainda mais tenso. Eles não tiveram coragem de executá-lo, mas também não confiam nele. Amarrado, ele caminha junto, mancando por causa do ferimento. Em certo momento, ele tenta falar algo em inglês quebrado. Diz que sabe onde há uma estrada menos vigiada. Alguns soldados acham que é armadilha. Outros enxergam ali uma chance. Sem muitas opções, o líder decide arriscar, e eles mudam o caminho. Enquanto atravessam a floresta, o silêncio é interrompido pelo som distante de artilharia.
A guerra continua acontecendo ao redor, mesmo que eles estejam isolados. O grupo começa a perceber que está completamente perdido. O rádio continua sem funcionar. A sensação é de abandono total. No meio da caminhada, eles encontram uma pequena cabana. Dentro, 2 crianças e uma mulher belga estão escondidas, civis, assustados, com pouca comida. A presença deles muda tudo. Agora não é só sobre soldados contra soldados, é sobre proteger gente inocente no meio do inferno. Alguns querem seguir viagem e não se envolver. Outros dizem que não podem simplesmente virar as costas. O líder decide dividir o pouco que tem. É um gesto simples, mas importante. Mostra que mesmo no meio da guerra, ainda existe humanidade. Só que o perigo chega rápido. Um grupo de soldados alemães aparece nas proximidades da cabana. O prisioneiro começa a agir estranho. Por um segundo, todos pensam que ele vai gritar e entregar a posição deles. O jovem soldado aponta a arma para ele, com o dedo tremendo no gatilho. É aquele momento em que tudo pode mudar com um único disparo. Mas o alemão faz o oposto do que esperavam. Ele sussurra para ficarem em silêncio e indica uma rota de fuga pelos fundos da cabana. Ele poderia ter traído. Não traiu. O grupo foge pela parte de trás, carregando o ferido e ajudando as crianças e a mulher a escaparem também. Começa uma perseguição tensa pela floresta. Tiros ecoam. Um dos soldados fica para trás para atrasar os alemães. Ele sabe que talvez não consiga voltar. E essa parte é pesada, porque não tem discurso bonito. Ele só faz o que precisa ser feito. A fuga é desesperada. Corrida na neve, respiração pesada, medo constante. O soldado ferido piora. Eles chegam a um ponto mais alto da floresta e conseguem se esconder entre árvores densas enquanto os alemães passam procurando. Quando o silêncio volta, o grupo está menor, cansado, machucado e emocionalmente abalado. O jovem soldado, que no começo parecia frágil, começa a mudar. Ele ajuda a cuidar do companheiro ferido, divide sua própria comida com as crianças e para de questionar tanto. Ele entende que a guerra não é sobre ser forte o tempo todo, é sobre continuar mesmo com medo. O prisioneiro alemão agora não é mais visto da mesma forma. Ainda existe desconfiança, claro, mas também existe reconhecimento. Ele poderia ter salvo a própria pele. Escolheu ajudar. Eles seguem avançando pela floresta, agora ainda mais exaustos. O soldado ferido mal consegue respirar. A cada passo, parece que ele está se despedindo da vida. O líder tenta manter todos focados, mas está claro que ele também está no limite. O frio continua cruel e a fome já virou dor constante no estômago. De repente, o som que eles escutam não é de vento nem de galhos quebrando. É motor. Um veículo militar se aproximando. Por um segundo surge esperança. Pode ser americano. Mas quando o veículo aparece entre as árvores, não é. É alemão. Sem tempo para planejar, o grupo se joga no chão e se espalha. O confronto começa rápido e brutal. Tiros cortam o ar. A neve levanta com os impactos das balas. O líder grita ordens, tentando organizar uma defesa mesmo com pouca munição. O jovem soldado, aquele que no começo mal conseguia segurar o rifle, agora reage com firmeza. Ele cobre um dos companheiros, atira com precisão, protege as crianças e a mulher que ainda estão com eles. O prisioneiro alemão, que até então estava caminhando junto, fica no meio do caos. E aí vem um momento decisivo. Ele vê seus próprios compatriotas avançando. Se quisesse, poderia correr até eles, poderia gritar, poderia trair o grupo. Mas ele não faz isso. Ele pega uma arma caída na neve e ajuda a defender a posição. Atira contra o próprio exército para proteger aqueles homens que dias antes o mantinham amarrados. Esse é o ponto mais forte da história. Não existe mais lado naquele momento. Só existem pessoas tentando sobreviver. A batalha é curta, mas intensa. Um dos soldados do grupo é atingido de forma fatal. Não há tempo para despedidas longas. Só um olhar, um silêncio pesado. A guerra continua empurrando todos para frente, sem permitir pausa para luto. Quando a munição está quase acabando, o som que ecoa ao longe muda tudo. Tiros vindos de outra direção. Mas dessa vez são americanos. Tropas aliadas finalmente aparecem, respondendo ao combate e forçando os alemães a recuar. O alívio não vem com gritos de vitória. Vem em forma de joelhos caindo na neve, suspiros profundos, olhos fechados por alguns segundos, tentando acreditar que estão vivos. Os sobreviventes são resgatados.
O soldado ferido é levado às pressas para atendimento médico. Não fica totalmente claro se ele vai sobreviver, mas pelo menos agora há uma chance real. As crianças e a mulher belga são colocadas em segurança. E o prisioneiro alemão? Ele é levado sob custódia pelas tropas americanas, mas antes de ser separado do grupo, troca um olhar com o líder. Não há palavras, não precisa. Os dois sabem que sem aquela escolha na floresta, muitos ali não estariam vivos. A última parte do filme desacelera um pouco para mostrar o impacto de tudo aquilo. O jovem soldado, agora diferente de quem era no começo, observa os caminhões militares se movendo. Ele não parece mais ingênuo. A guerra mudou ele. Não tirou totalmente sua humanidade, mas arrancou sua inocência. O líder também carrega o peso das decisões que tomou. Ele salvou vidas, mas também perdeu homens sob seu comando. E essa é a verdade que o filme deixa bem clara. Mesmo quando você faz o certo, a guerra sempre cobra um preço. Logo no começo, você sente o clima. Neve por todo lado, árvores destruídas, silêncio estranho. Aquele tipo de silêncio que dá medo, porque você sabe que algo ruim pode acontecer a qualquer segundo. Os soldados estão tentando atravessar uma área perigosa na Bélgica, perto da fronteira com a Alemanha. Eles não estão avançando para conquistar nada grandioso, estão tentando sobreviver. O foco cai principalmente em um pequeno grupo que acaba se separando do resto da unidade depois de um ataque inesperado. Tudo acontece muito rápido. Tiros começam a cortar o ar, explosões levantam neve e terra, e no meio do caos, eles precisam correr e se esconder. Alguns soldados são atingidos, outros ficam em choque. Não tem tempo para chorar. Se parar, morre. Esse grupo encontra abrigo improvisado em uma casa abandonada no meio da floresta. A casa está destruída, fria, mas pelo menos tem paredes. Eles entram desconfiados, armas levantadas, porque não sabem se há inimigos escondidos ali dentro. Cada passo faz o chão ranger. A tensão é tão grande que qualquer barulho parece um ataque. Ali dentro, a gente começa a perceber quem são esses homens. Tem o líder do grupo, que tenta manter a calma, mesmo com tudo desmoronando ao redor. Ele sabe que se demonstrar medo, os outros quebram também. Tem o soldado mais jovem, que claramente nunca imaginou viver algo assim. Ele treme, olha para as mãos sujas de sangue, parece que ainda está tentando entender que aquilo não é um pesadelo. E tem o mais experiente, aquele que já viu coisa demais e fala pouco, mas observa tudo. O frio é um inimigo constante. Eles não têm comida suficiente, quase não têm munição e o rádio não funciona direito, ou seja, estão isolados. E no meio dessa tensão surge o maior dilema da primeira parte. Em um momento inesperado, eles capturam um soldado alemão que aparece ferido perto da casa. Ele está machucado, desarmado, praticamente indefeso. E aí começa o conflito interno do grupo. O que fazer com ele? Matar? Deixar morrer? Ajudar? Alguns soldados querem vingança. Eles perderam amigos há poucas horas. A raiva está viva. Outros lembram que ele também é humano, que talvez tenha família esperando por ele. Esse é o ponto onde o filme mostra que a guerra não é só tiro e explosão. É escolha difícil. É decidir entre ódio e compaixão quando tudo dentro de você quer sobreviver a qualquer custo. Enquanto discutem o que fazer, o medo aumenta, porque eles sabem que outros soldados alemães podem estar por perto. A qualquer momento, aquela casa pode virar um campo de batalha. E não demora muito para o perigo dar as caras. Durante a noite, sons estranhos começam a surgir do lado de fora. Passos na neve, sussurros ao longe. O grupo se prepara. Cada um assume posição nas janelas quebradas. O jovem soldado quase não consegue segurar o rifle de tanto nervosismo. O líder tenta manter todo mundo focado. E então o ataque acontece. Tiros atravessam as paredes, vidros estouram, um dos soldados é atingido, o caos volta, só que agora dentro do pequeno abrigo. Eles revidam, gritam ordens, tentam não deixar os alemães se aproximarem demais. É uma luta desesperada. Não é uma batalha épica com música heróica. É suja, rápida, cheia de medo. No meio disso tudo, a decisão sobre o prisioneiro alemão ganha ainda mais peso. Ele poderia ser uma ameaça? Poderia ajudar? Ou é apenas mais uma vítima presa naquela mesma loucura? O abrigo que parecia seguro agora virou alvo. Um dos soldados está gravemente ferido, sangrando muito, e eles sabem que se não fizerem algo rápido, ele não vai sobreviver. O líder toma a decisão difícil. Precisam se mover antes do amanhecer. Ficar significa morrer. Mas sair no escuro, na neve, com inimigos por perto, também é quase suicídio.
Eles improvisam um jeito de carregar o companheiro ferido, usando pedaços de madeira e cobertores. Cada passo é lento. A neve alta dificulta tudo. O frio parece entrar nos ossos. O jovem soldado, que já estava abalado, começa a mostrar sinais de cansaço extremo. Ele pergunta se realmente vale a pena arriscar a vida de todos por um homem que talvez não sobreviva. Essa pergunta pesa no grupo. Ninguém quer dizer em voz alta, mas todos pensam nisso. O prisioneiro alemão ainda está com eles, e aqui o clima fica ainda mais tenso. Eles não tiveram coragem de executá-lo, mas também não confiam nele. Amarrado, ele caminha junto, mancando por causa do ferimento. Em certo momento, ele tenta falar algo em inglês quebrado. Diz que sabe onde há uma estrada menos vigiada. Alguns soldados acham que é armadilha, outros enxergam ali uma chance. Sem muitas opções, o líder decide arriscar, e eles mudam o caminho. Enquanto atravessam a floresta, o silêncio é interrompido pelo som distante de artilharia. A guerra continua acontecendo ao redor, mesmo que eles estejam isolados. O grupo começa a perceber que está completamente perdido. O rádio continua sem funcionar. A sensação é de abandono total. No meio da caminhada, eles encontram uma pequena cabana. Dentro, 2 crianças e uma mulher belga estão escondidas, civis, assustados, com pouca comida. A presença deles muda tudo. Agora não é só sobre soldados contra soldados, é sobre proteger gente inocente no meio do inferno. Alguns querem seguir viagem e não se envolver. Outros dizem que não podem simplesmente virar as costas. O líder decide dividir o pouco que tem. É um gesto simples, mas importante. Mostra que mesmo no meio da guerra, ainda existe humanidade. Só que o perigo chega rápido. Um grupo de soldados alemães aparece nas proximidades da cabana. O prisioneiro começa a agir estranho. Por um segundo, todos pensam que ele vai gritar e entregar a posição deles. O jovem soldado aponta a arma para ele, com o dedo tremendo no gatilho. É aquele momento em que tudo pode mudar com um único disparo. Mas o alemão faz o oposto do que esperavam. Ele sussurra para ficarem em silêncio e indica uma rota de fuga pelos fundos da cabana. Ele poderia ter traído. Não traiu. O grupo foge pela parte de trás, carregando o ferido e ajudando as crianças e a mulher a escaparem também. Começa uma perseguição tensa pela floresta. Tiros ecoam. Um dos soldados fica para trás para atrasar os alemães. Ele sabe que talvez não consiga voltar. E essa parte é pesada, porque não tem discurso bonito. Ele só faz o que precisa ser feito. A fuga é desesperada. Corrida na neve, respiração pesada, medo constante. O soldado ferido piora. Eles chegam a um ponto mais alto da floresta e conseguem se esconder entre árvores densas enquanto os alemães passam procurando. Quando o silêncio volta, o grupo está menor, cansado, machucado e emocionalmente abalado. O jovem soldado, que no começo parecia frágil, começa a mudar. Ele ajuda a cuidar do companheiro ferido, divide sua própria comida com as crianças e para de questionar tanto. Ele entende que a guerra não é sobre ser forte o tempo todo, é sobre continuar mesmo com medo. O prisioneiro alemão agora não é mais visto da mesma forma. Ainda existe desconfiança, claro, mas também existe reconhecimento. Ele poderia ter salvo a própria pele. Escolheu ajudar. Eles seguem avançando pela floresta, agora ainda mais exaustos. O soldado ferido mal consegue respirar. A cada passo, parece que ele está se despedindo da vida. O líder tenta manter todos focados, mas está claro que ele também está no limite. O frio continua cruel e a fome já virou dor constante no estômago. De repente, o som que eles escutam não é de vento nem de galhos quebrando. É motor. Um veículo militar se aproximando. Por um segundo surge esperança. Pode ser americano. Mas quando o veículo aparece entre as árvores, não é. É alemão. Sem tempo para planejar, o grupo se joga no chão e se espalha. O confronto começa rápido e brutal. Tiros cortam o ar. A neve levanta com os impactos das balas. O líder grita ordens, tentando organizar uma defesa mesmo com pouca munição. O jovem soldado, aquele que no começo mal conseguia segurar o rifle, agora reage com firmeza. Ele cobre um dos companheiros, atira com precisão, protege as crianças e a mulher que ainda estão com eles. O prisioneiro alemão, que até então estava caminhando junto, fica no meio do caos. E aí vem um momento decisivo. Ele vê seus próprios compatriotas avançando. Se quisesse, poderia correr até eles. Poderia gritar,
poderia trair o grupo. Mas ele não faz isso. Ele pega uma arma caída na neve e ajuda a defender a posição. Atira contra o próprio exército para proteger aqueles homens que dias antes o mantinham amarrados. Esse é o ponto mais forte da história. Não existe mais lado naquele momento. Só existem pessoas tentando sobreviver. A batalha é curta, mas intensa. Um dos soldados do grupo é atingido de forma fatal. Não há tempo para despedidas longas. Só um olhar. Um silêncio pesado. A guerra continua empurrando todos para frente, sem permitir pausa para luto. Quando a munição está quase acabando, o som que ecoa ao longe muda tudo. Tiros vindos de outra direção. Mas dessa vez são americanos. Tropas aliadas finalmente aparecem, respondendo ao combate e forçando os alemães a recuar. O alívio não vem com gritos de vitória. Vem em forma de joelhos caindo na neve, suspiros profundos, olhos fechados por alguns segundos, tentando acreditar que estão vivos. Os sobreviventes são resgatados. O soldado ferido é levado às pressas para atendimento médico. Não fica totalmente claro se ele vai sobreviver, mas pelo menos agora há uma chance real. As crianças e a mulher belga são colocadas em segurança. E o prisioneiro alemão? Ele é levado sob custódia pelas tropas americanas, mas antes de ser separado do grupo, troca um olhar com o líder. Não há palavras, não precisa. Os dois sabem que sem aquela escolha na floresta, muitos ali não estariam vivos. A última parte do filme desacelera um pouco para mostrar o impacto de tudo aquilo. O jovem soldado, agora diferente de quem era no começo, observa os caminhões militares se movendo. Ele não parece mais ingênuo. A guerra mudou ele. Não tirou totalmente sua humanidade, mas arrancou sua inocência. O líder também carrega o peso das decisões que tomou. Ele salvou vidas, mas também perdeu homens sob seu comando. E essa é a verdade que o filme deixa bem clara. Mesmo quando você faz o certo, a guerra sempre cobra um preço. Logo no começo, você sente o clima. Neve por todo lado, árvores destruídas, silêncio estranho. Aquele tipo de silêncio que dá medo, porque você sabe que algo ruim pode acontecer a qualquer segundo. Os soldados estão tentando atravessar uma área perigosa na Bélgica, perto da fronteira com a Alemanha. Eles não estão avançando para conquistar nada grandioso, estão tentando sobreviver. O foco cai principalmente em um pequeno grupo que acaba se separando do resto da unidade depois de um ataque inesperado. Tudo acontece muito rápido. Tiros começam a cortar o ar, explosões levantam neve e terra, e no meio do caos, eles precisam correr e se esconder. Alguns soldados são atingidos, outros ficam em choque. Não tem tempo para chorar. Se parar, morre. Esse grupo encontra abrigo improvisado em uma casa abandonada no meio da floresta. A casa está destruída, fria, mas pelo menos tem paredes. Eles entram desconfiados, armas levantadas, porque não sabem se há inimigos escondidos ali dentro. Cada passo faz o chão ranger. A tensão é tão grande que qualquer barulho parece um ataque. Ali dentro, a gente começa a perceber quem são esses homens. Tem o líder do grupo, que tenta manter a calma, mesmo com tudo desmoronando ao redor. Ele sabe que se demonstrar medo, os outros quebram também. Tem o soldado mais jovem, que claramente nunca imaginou viver algo assim. Ele treme, olha para as mãos sujas de sangue, parece que ainda está tentando entender que aquilo não é um pesadelo. E tem o mais experiente, aquele que já viu coisa demais e fala pouco, mas observa tudo. O frio é um inimigo constante. Eles não têm comida suficiente, quase não têm munição e o rádio não funciona direito, ou seja, estão isolados. E no meio dessa tensão surge o maior dilema da primeira parte. Em um momento inesperado, eles capturam um soldado alemão que aparece ferido perto da casa. Ele está machucado, desarmado, praticamente indefeso. E aí começa o conflito interno do grupo. O que fazer com ele? Matar? Deixar morrer? Ajudar? Alguns soldados querem vingança. Eles perderam amigos há poucas horas. A raiva está viva. Outros lembram que ele também é humano, que talvez tenha família esperando por ele. Esse é o ponto onde o filme mostra que a guerra não é só tiro e explosão. É escolha difícil. É decidir entre ódio e compaixão quando tudo dentro de você quer sobreviver a qualquer custo. Enquanto discutem o que fazer, o medo aumenta, porque eles sabem que outros soldados alemães podem estar por perto. A qualquer momento, aquela casa pode virar um campo de batalha. E não demora muito para o perigo dar as caras. Durante a noite, sons estranhos começam a surgir do lado de fora. Passos na neve, sussurros ao longe. O grupo se prepara. Cada um assume posição nas janelas quebradas.
O jovem soldado quase não consegue segurar o rifle de tanto nervosismo. O líder tenta manter todo mundo focado, e então o ataque acontece. Tiros atravessam as paredes, vidros estouram, um dos soldados é atingido, o caos volta, só que agora dentro do pequeno abrigo. Eles revidam, gritam ordens, tentam não deixar os alemães se aproximarem demais. É uma luta desesperada, não é uma batalha épica com música heróica, é suja, rápida, cheia de medo. No meio disso tudo, a decisão sobre o prisioneiro alemão ganha ainda mais peso. Ele poderia ser uma ameaça? Poderia ajudar? Ou é apenas mais uma vítima, presa naquela mesma loucura? O abrigo que parecia seguro agora virou alvo. Um dos soldados está gravemente ferido, sangrando muito, e eles sabem que se não fizerem algo rápido, ele não vai sobreviver. O líder toma a decisão difícil. Precisam se mover antes do amanhecer. Ficar significa morrer. Mas sair no escuro, na neve, com inimigos por perto, também é quase suicídio. Eles improvisam um jeito de carregar o companheiro ferido, usando pedaços de madeira e cobertores. Cada passo é lento. A neve alta dificulta tudo. O frio parece entrar nos ossos. O jovem soldado, que já estava abalado, começa a mostrar sinais de cansaço extremo. Ele pergunta se realmente vale a pena arriscar a vida de todos por um homem que talvez não sobreviva. Essa pergunta pesa no grupo. Ninguém quer dizer em voz alta, mas todos pensam nisso. O prisioneiro alemão ainda está com eles, e aqui o clima fica ainda mais tenso. Eles não tiveram coragem de executá-lo, mas também não confiam nele. Amarrado, ele caminha junto, mancando por causa do ferimento. Em certo momento, ele tenta falar algo em inglês quebrado. Diz que sabe onde há uma estrada menos vigiada. Alguns soldados acham que é armadilha, outros enxergam ali uma chance. Sem muitas opções, o líder decide arriscar, e eles mudam o caminho. Enquanto atravessam a floresta, o silêncio é interrompido pelo som distante de artilharia. A guerra continua acontecendo ao redor, mesmo que eles estejam isolados. O grupo começa a perceber que está completamente perdido. O rádio continua sem funcionar. A sensação é de abandono total. No meio da caminhada, eles encontram uma pequena cabana. Dentro, 2 crianças e uma mulher belga estão escondidas, civis, assustados, com pouca comida. A presença deles muda tudo. Agora não é só sobre soldados contra soldados, é sobre proteger gente inocente no meio do inferno. Alguns querem seguir viagem e não se envolver. Outros dizem que não podem simplesmente virar as costas. O líder decide dividir o pouco que tem. É um gesto simples, mas importante. Mostra que mesmo no meio da guerra, ainda existe humanidade. Só que o perigo chega rápido. Um grupo de soldados alemães aparece nas proximidades da cabana. O prisioneiro começa a agir estranho. Por um segundo, todos pensam que ele vai gritar e entregar a posição deles. O jovem soldado aponta a arma para ele, com o dedo tremendo no gatilho. É aquele momento em que tudo pode mudar com um único disparo. Mas o alemão faz o oposto do que esperavam. Ele sussurra para ficarem em silêncio e indica uma rota de fuga pelos fundos da cabana. Ele poderia ter traído. Não traiu. O grupo foge pela parte de trás, carregando o ferido e ajudando as crianças e a mulher a escaparem também. Começa uma perseguição tensa pela floresta. Tiros ecoam. Um dos soldados fica para trás para atrasar os alemães. Ele sabe que talvez não consiga voltar. E essa parte é pesada, porque não tem discurso bonito. Ele só faz o que precisa ser feito. A fuga é desesperada. Corrida na neve, respiração pesada, medo constante. O soldado ferido piora. Eles chegam a um ponto mais alto da floresta e conseguem se esconder entre árvores densas enquanto os alemães passam procurando. Quando o silêncio volta, o grupo está menor, cansado, machucado e emocionalmente abalado. O jovem soldado, que no começo parecia frágil, começa a mudar. Ele ajuda a cuidar do companheiro ferido, divide sua própria comida com as crianças e para de questionar tanto. Ele entende que a guerra não é sobre ser forte o tempo todo, é sobre continuar mesmo com medo. O prisioneiro alemão agora não é mais visto da mesma forma. Ainda existe desconfiança, claro, mas também existe reconhecimento. Ele poderia ter salvo a própria pele. Escolheu ajudar. Eles seguem avançando pela floresta, agora ainda mais exaustos. O soldado ferido mal consegue respirar. A cada passo, parece que ele está se despedindo da vida.
O líder tenta manter todos focados, mas está claro que ele também está no limite. O frio continua cruel e a fome já virou dor constante no estômago. De repente, o som que eles escutam não é de vento nem de galhos quebrando. É motor, um veículo militar se aproximando. Por um segundo surge esperança, pode ser americano, mas quando o veículo aparece entre as árvores, não é. É alemão. Sem tempo para planejar, o grupo se joga no chão e se espalha. O confronto começa rápido e brutal. Tiros cortam o ar. A neve levanta com os impactos das balas. O líder grita ordens, tentando organizar uma defesa mesmo com pouca munição. O jovem soldado, aquele que no começo mal conseguia segurar o rifle, agora reage com firmeza. Ele cobre um dos companheiros, atira com precisão, protege as crianças e a mulher que ainda estão com eles. O prisioneiro alemão, que até então estava caminhando junto, fica no meio do caos. E aí vem um momento decisivo. Ele vê seus próprios compatriotas avançando. Se quisesse, poderia correr até eles, poderia gritar, poderia trair o grupo. Mas ele não faz isso. Ele pega uma arma caída na neve e ajuda a defender a posição. Atira contra o próprio exército para proteger aqueles homens que dias antes o mantinham amarrados. Esse é o ponto mais forte da história. Não existe mais lado naquele momento. Só existem pessoas tentando sobreviver. A batalha é curta, mas intensa. Um dos soldados do grupo é atingido de forma fatal. Não há tempo para despedidas longas. Só um olhar, um silêncio pesado. A guerra continua empurrando todos para frente, sem permitir pausa para luto. Quando a munição está quase acabando, o som que ecoa ao longe muda tudo. Tiros vindos de outra direção. Mas dessa vez são americanos. Tropas aliadas finalmente aparecem, respondendo ao combate e forçando os alemães a recuar. O alívio não vem com gritos de vitória. Vem em forma de joelhos caindo na neve, suspiros profundos, olhos fechados por alguns segundos, tentando acreditar que estão vivos. Os sobreviventes são resgatados. O soldado ferido é levado às pressas para atendimento médico. Não fica totalmente claro se ele vai sobreviver, mas pelo menos agora há uma chance real. As crianças e a mulher belga são colocadas em segurança. E o prisioneiro alemão? Ele é levado sob custódia pelas tropas americanas, mas antes de ser separado do grupo, troca um olhar com o líder. Não há palavras, não precisa. Os dois sabem que sem aquela escolha na floresta, muitos ali não estariam vivos. A última parte do filme desacelera um pouco para mostrar o impacto de tudo aquilo. O jovem soldado, agora diferente de quem era no começo, observa os caminhões militares se movendo. Ele não parece mais ingênuo. A guerra mudou ele. Não tirou totalmente sua humanidade, mas arrancou sua inocência. O líder também carrega o peso das decisões que tomou. Ele salvou vidas, mas também perdeu homens sob seu comando. E essa é a verdade que o filme deixa bem clara. Mesmo quando você faz o certo, a guerra sempre cobra um preço. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.